Olá, uma ótima tarde para você. No último sábado, Cubatão encerrou a Semana do Meio Ambiente com uma palestra pra lá de especial. Na ocasião, o público pôde entender melhor como observar as aves pelo olhar da fotografia. A rainha das serras e suas belezas naturais, rica em biodiversidade, em meio a um gigante polo industrial. Essa é a nossa bem-amada Cubatão, que comemorou a Semana do Meio Ambiente e reuniu apaixonados pela natureza para falar de aves e o seu registro por meio da fotografia. A fotografia tem vários focos, né? E tem gente que foca em inseto, né? Em fotografia de natureza. Então observar as aves e fotografar as aves é algo diferenciado, porque são animais que voam, né? Que têm um grau de dificuldade maior, né? E para você se aprimorar na fotografia de aves, você tem que ter muita paciência, calma, se atentar nos detalhes, né, no foco, na composição. A ação do último sábado foi desenvolvida pelo COA, um clube de observação de aves. Durante a manhã, o grupo conseguiu observar e registrar mais de 30 aves no município cubatense. Eu nunca imaginei que aqui na praça da prefeitura, né, tivesse tantas aves, assim, foi impressionante, né? Muitas aves até que não são tão comuns, como tuim, saí azul apareceram, né? O saí azul ficou até no retrovisor do carro, deu um show, assim. Então foi impressionante. Tem pessoas aqui que nunca observaram as aves e ficaram encantadas. Como 30 aves no Paço Municipal, né? Então, assim, as pessoas elas não entendem que nós convivemos com as aves, né? Então tem que treinar o olhar para ter esse convívio, né? Eu mesmo, antes de ser observador de aves, eu não sabia que existiam tantas espécies assim no nosso cotidiano, né? A palestra realizada no Bloco Cultural da cidade pôde apresentar um olhar diferente da fotografia para essas diversas aves que estão dentro da bem-amada Cubatão e que diariamente deixam a cidade ainda mais bela. Essa é a certeza de que o meio ambiente em Cubatão está no caminho certo. A gente finaliza aqui com o evento com a entidade COA, Tia Sangue, entidade que nos procurou, né, para fazer a Semana do Meio Ambiente em conjunto, né? Tão importante esse desenvolvimento, porque Cubatão tem essa potencialidade, né? Cubatão é rico em biodiversidade, então e aí esse evento demonstra isso, né? Um evento, um dia maravilhoso, um dia bonito, né? Então, eu quero aqui parabenizar, né, as pessoas que estão desenvolvendo esse evento, né? A COA, Tia Sangue, né, a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, Segurança Climática e Bem-Estar Animal, porque quem ganha com tudo isso é a sociedade, né, a comunidade, né, que você falado até um dado importante, né, que aqui, olha só, no centro da cidade, quanto de espécies de pássaros tem aqui na cidade, né, numa área urbana. Então essa é a conectividade entre a área urbana e a área natural, né, o meio ambiente urbano e o meio ambiente natural de mãos dadas. Além do olhar para a fotografia, devemos diariamente continuar olhando e cuidando da melhor maneira do nosso meio ambiente. As aves, né, são indicadores, as plantas são indicadores. Esses indicadores dessa natureza resiliente, resistente, persistente. Então é isso, quando você vê muitas aves, uma espécie de várias aves, o guará vermelho, sem dúvida nenhuma, é o nosso símbolo da cidade. Mas essa relação com essa biodiversidade da ave fauna demonstra que Cubatão está sim dentro de um controle ambiental, está sim nessa conectividade, mas não é só isso, é pensar que isso precisa melhorar cada vez mais, né? Precisa avançar cada vez mais. E é o nosso papel enquanto gestor público fazer isso acontecer. Confira agora outros assuntos do dia. Prazo para inscrição do Enem é prorrogado até o dia 13 de junho. Vereador Topete apresenta 2 requerimentos em sessão ordinária de Cubatão. E ainda o quadro Saúde Plena com a psicóloga Lidiane Chaves. Teremos a nossa previsão do tempo e o quadro do esporte com o Lucas Sena. Mais uma semana começando, 9 de junho. Vamos juntos em mais uma edição do seu N1 que já começou. O vereador Alexandre Mendes, do Topete, apresentou 2 requerimentos no plenário da Casa de Leis cubatense. A propositura apresentada pelo parlamentar é sobre a unidade básica de saúde do município e também a antiga Cursã. Através de requerimento apresentado em sessão plenária, o presidente da Casa de Leis, o vereador Alexandre Mendes, do Topete, solicitou estudos técnicos e operacionais, visando a implantação de canais oficiais de atendimento via WhatsApp nas unidades básicas de saúde.
Esse requerimento eu apresentei para poder facilitar a vida dos nossos moradores da cidade de Cubatão via WhatsApp. A gente vê a reclamação que é constante nas UBS quando a pessoa fala que não vê o telefone tocar, ou que seja o telefone, que seja o spam, né, que nem falam. Então a pessoa dificilmente consegue atender o telefone. A gente criando esse WhatsApp, eu acho que vai facilitar a vida dos nossos moradores para a marcação de consulta. Outra solicitação do vereador é a realização de estudos e gestões necessárias para a criação de um normativo que permita as reformas nas residências da Vila Esperança, Vila dos Pescadores, Pilões e Vila Noel. Fui procurado por diversos moradores da Vila Esperança, do bairro da Vila Esperança, que seja também Vila dos Pescadores, Vila Noel, o bairro do Pilões, onde a gente tem a dificuldade da reforma das casas dentro do bairro. Por quê? A operação delegado de vez em quando aparece até o local e nós foi mencionado que nesses dias eles derrubaram várias casas na Vila Esperança. Por quê? A casa estava com a placa, mas não tinha telhado, mas estava em reforma. Então chegaram até lá a Major, que é responsável por esse serviço, e pediu que derrubasse as casas dos moradores e procurou esse vereador para que desse uma solução, porque os barracos teria a placa, né? Então a gente pediu que tenha um setor da prefeitura para que autorize essa reforma nos bairros. E atenção, essa é para você estudante ou interessado que perdeu o prazo do Enem. O Ministério da Educação prorrogou até o dia 13 de junho o prazo de inscrição para o Enem 2025. As inscrições para o exame devem ser realizadas na página do participante no site oficial do INEP. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00 e as provas estão marcadas para o dia 9 e 16 de novembro. Agora falamos de um assunto que preocupa e devemos tomar o maior cuidado, gente, a dengue. Olha só, 7 mortes pela doença foram registradas aqui na Baixada Santista. Com isso, é fundamental redobrar os tradicionais cuidados com água parada em pneus, vasos de plantas, calhas e todos os cantos por onde a gente passa no dia a dia. Além disso, para os grupos liberados, precisam tomar a vacina. São mais de 8.300 casos de dengue em investigação na Baixada Santista. A região já registrou mais 2 mortes pela doença. Os casos foram registrados nas vizinhas São Vicente e Praia Grande. Segundo o painel de arboviroses do estado de São Paulo, a Baixada soma 7 mortes por dengue em 2025. O que é muito importante que a gente tem que entender de uma vez por todas é que a dengue é uma doença grave. Ela mata. Então você tem 2 tipos, você tem a dengue clássica e você tem a dengue hemorrágica. Então o que acontece? A dengue hemorrágica ela pode levar à morte, a gente está vendo casos. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar de novo nas mesmas coisas que a gente vem falando faz tempo. Para você pessoalmente, protetor, o uso protetor, o uso repelente é importantíssimo. Em criança, em idoso, sim, mas para todos, sem exceção. E aquilo, você tem que olhar atrás, você tem que olhar a pocinha de água, você tem que olhar se o vasinho tá com água sobrando, você tem que olhar se numa garagem tem pneu, tem alguma coisa com água. No último boletim aqui de Cubatão, o Serviço de Vigilância Epidemiológica do município registrou 66 casos de dengue. Mais de 240 casos foram descartados. A Secretaria de Saúde da cidade confirmou um óbito pela doença em 20 de março. Desde o início da vacinação contra a dengue em crianças e adolescentes, aqui em Cubatão, mais de 5.000 doses foram aplicadas. E a cobertura está em 46,82% na primeira dose e 19,34% para a segunda dose. A questão da vacinação nas crianças de 10 a 14 anos, ela tem uma importância muito grande, visto que é o maior índice de internação em todo o território nacional, são as crianças de 10 a 14 anos. E fazer com que os pais entendam a importância é o objetivo hoje do Serviço de Saúde Pública, porque a gente tem uma grande resistência na vacinação, principalmente entre 10 e 12 anos, que é a faixa etária que precisa da companhia do pai ou de um responsável. Dos 12 em diante, o adolescente ele pode ir sozinho à unidade e ser vacinado. Contudo, é importante a gente trazer a consciência que vacinar a criança ou adolescente é preservar a sua saúde. Em Praia Grande, foi um idoso de 80 anos que faleceu em decorrência da dengue. Já em São Vicente, foi um homem de 33 anos. Ambas as vítimas não tinham comorbidades. O primeiro caso da doença na Baixada Santista se deu em Peruíbe, no mês de janeiro. Na ocasião, a vítima de 92 anos tinha múltiplas comorbidades.
cada vez mais ter casos e cada vez mais ter gente infectada e definitivamente é uma doença grave. A maior parte das pessoas, lógico, vai passar por ela. Você vai ter aquela dor no corpo, a dor atrás dos olhos, o febrão, depois de uns dias vai ter o grosseirão, a coceira, tá tudo certo. Mas uma parte não vai evoluir bem. Uma parte vai acabar sendo internada e uma outra parte vai a óbito. Quem que vai ser o sorteado? Eu não sei. Então não quero ser você, nem eu, muito menos. E hidratar, gente, hidratar muito, muita água. Vale ressaltar que diversas cidades da Baixada Santista já oferecem em postos de saúde a vacina contra a dengue. A imunização contra a doença é composta por 2 doses com intervalo de 3 meses. Em caso de infecção após a primeira dose, a segunda poderá ser mantida conforme o calendário, desde que haja um intervalo de no mínimo 30 dias entre a doença e a segunda aplicação. Lembrando também que a vacina ela não evita que a dengue se prolifere e ela continue atuando, tá? A gente tem sempre reforçado também a ideia de que, aliado à vacina, o nosso grande intuito é fazer com que a população continue observando a sua casa, o local de trabalho. E outra coisa importantíssima é repouso absoluto. Dengue resolve, repouso e hidratação. Não tem outra coisa para fazer. Não insista no carro que está atolado. Se você não está bem, não pode fazer esforço, não pode trabalhar, não. É repouso absoluto para a coisa poder caminhar. Então você vê que... O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recuou da decisão de aumentar as alíquotas do IOF. Para que se cumpra as metas fiscais, o governo deve enviar uma medida provisória com o fim de algumas isenções no mercado financeiro e o aumento da taxação sobre apostas esportivas, as conhecidas bets. O presidente Lula vai decidir sobre essas medidas assim que retornar da sua viagem na França. Agora falamos de inclusão com uma excelente notícia. O estado de São Paulo contratou mais de 2.500 pessoas com deficiência. Esse é o maior número já registrado desde o ano de 2020. No começo do ano, São Paulo contratou 2.800 pessoas com deficiência. Os dados são do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O maior número desde 2020 é atribuído ao programa Meu Primeiro Emprego Inclusivo e aos polos de empregabilidade inclusiva, que estão espalhados por diversas cidades do estado, incluindo Santos, São Vicente e Praia Grande. Os interessados em se candidatarem em uma vaga de trabalho devem acessar o site empregoinclusivo.sedpcd.sp.gov.br ou ir de forma presencial em um dos polos de empregabilidade inclusiva. Muito bem, agora chegou a hora da previsão do tempo aqui no seu N1 e claro, a gente começa, falando aí como é que está a movimentação aqui na nossa cidade de Cubatão, te mostrando aí o pier do Jardim Casqueiro, a nossa cidade de Cubatão com esse ponto turístico. Os termômetros marcam agora aqui em Cubatão 20 graus, que aliás é a máxima para hoje, a mínima de 18, tá? A chance de garoa persiste durante todo o dia e a probabilidade de chuva, gente, é de 90% para essa segunda-feira. Então a gente inicia mais uma semana de junho com chuva aqui na nossa região e aí tem probabilidade também para os próximos dias. Os ventos de até 13 km por hora e agora nós conferimos juntos as temperaturas na previsão do tempo com a repórter Cris Castanheira. A terça-feira amanhece com muitas nuvens que permanecem durante todo o dia. A previsão de garoa no final da tarde. As temperaturas marcam mínima de 15 e máxima de 18 graus. Os ventos são fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 80% e 97%. Do tempo, vamos de esporte. Ontem foi dia da bola rolar aqui em Cubatão. 4 jogos abriram o primeiro campeonato do Conjunto Habitacional Mário Covas. Teve início o primeiro campeonato de futebol do Conjunto Habitacional Mário Covas de futebol amador. Para os mais chegados, a Copa Mário Covas. Ao longo das próximas 7 semanas, clubes de vários bairros de Cubatão vão participar do torneio, que no último domingo teve 4 jogos em 2 campos da cidade.
Às 11 horas da manhã, do campo do Unidos do Parque Fernando Jorge, entraram em campo o Águia FC contra o Falange. Já no Jardim 31 de Março, o Terrível Plate e Inter Cubatão fizeram a bola rolar no campo do Veracruz. À 1 da tarde, enquanto muitos almoçavam ou ainda estavam preparando a refeição, o Cabaré enfrentava o Perturbados no campo do Unidos, enquanto os Dois Irmãos e o Sol Maloca faziam uma partida acirrada no Veracruz. O torneio conta com emenda impositiva do vereador e presidente da Casa de Leis, Alexandre Mendes Ottopete. O parlamentar esteve presente nas partidas e reforça o compromisso com o fomento do esporte na cidade. É um prazer imenso estar aqui fazendo movimentar o esporte na cidade de Cubatão, principalmente na categoria amador, que a gente lutava com muitos anos que isso viesse a acontecer de novo, que estava muito tempo parado. Na pré-campanha eu tinha uma promessa de voltar ao campeonato amador na cidade de Cubatão e hoje, com as emendas impositivas que a gente fez o possível para poder mandar para a gente fazer o esporte Cubatão movimentar cada vez mais. Daniel Lopes, ao lado de Alexandre Vitorino, são os organizadores do campeonato. Daniel falou o que espera da competição e destacou a importância das emendas impositivas para o torneio. A expectativa é que seja um campeonato de paz, né, de transparência e respeito e que vença o melhor em campo. É difícil, né, um diretor manter um clube, então com essa ajuda com certeza conseguimos desenvolver um grande trabalho. Muito bem, do campo lá no Mário Covas, aqui para o nosso campo vai entrar então o Lucas Sena para falar de esporte junto com a gente. Boa tarde para você, Seninha. Tudo bem, como você Acompanhou lá o jogo no Mário Covas, né? Sim. Tudo certo, e você? Tudo na boa, tudo na Bora paz. junto então para mais uma semana? Vamos, mais uma semana e já falando de esporte, né? Exatamente, começando então com o jogo da Seleção Brasileira, Sena. Exatamente, Jefinho. Amanhã a Seleção Brasileira vai receber o Paraguai, né? No estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, a partir das 9h30 da noite. E esse jogo marca a estreia do Carlo Ancelotti, né? Como treinador da Seleção Brasileira em solo brasileiro. Expectativa de casa cheia, todos os ingressos foram vendidos, mas além da expectativa, né, é uma expectativa de que o Brasil vença, né? Só que o que acontece? O Brasil desempenha um futebol, como a gente fala, modorrento, né? Aquele futebol chato, pragmático. Primeiro jogo da seleção com o novo treinador, um time que está entendendo quais são os novos comandos, né? Até porque o idioma não é uma barreira, não é um problema. Até porque ele já treinou vários jogadores que estão na seleção, trouxe o Casimiro, então essa barreira acho que a gente pulou, né? A gente pode passar e agora o problema é mais no campo. E a gente não pode falar que a gente pode esperar uma vitória fácil, até porque seria muita falta de respeito com a seleção paraguaia, né? Que vem de 9 jogos com 5 vitórias e 4 empates, ganhando até do próprio Brasil, do Uruguai e da Argentina. Então o Gustavo Alfaro vem fazendo um belíssimo trabalho na seleção paraguaia, Jefferson, tanto é que está acima da seleção brasileira, né? Na classificação, está na terceira colocação, o Brasil está em 4º. Então assim, dependendo do resultado do jogo, ou Paraguai ou Brasil já selam a classificação. Então a gente não vai esperar. Eu particularmente acredito que vai ser um jogo assim, o Brasil vai buscar o ataque, só que o Paraguai vai ficar na dele, né, digamos assim, na retranca, né? Vai colocar, no mundo do futebol a gente fala, vai colocar o ônibus atrás, vai esperar o Brasil chegar e quem sabe no contra-ataque. Só para a gente fechar o Brasil, a escalação base é a mesma que empatou com o Equador, mas com 2 mudanças. Rafinha volta para a titularidade da amarelinha, porque estava suspenso na última partida, não jogou, e o Matheus Cunha joga no lugar do Richarlison, que começou a partida anterior, e o Carlo Ancelotti acha que o Matheus Cunha vai desempenhar melhor a função de atacante. Muito bom, esperamos que a nossa seleção desempenhe um bom papel aí nesse jogo, né? E que venha o placar para o Brasil e não para o Paraguai, modéstia à parte, né? Mas, Lucas, falamos agora de Soteldo no Santos, que tem, parece que uma saída do jogador, é isso? Exatamente, a gente desce aqui a serra e fala do Soteldo. O Soteldo está de saída do Santos, né? Na última semana, no final, ali, entre quinta e sexta-feira, o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, fez uma proposta querendo contratar o atacante venezuelano, o Santos negou. Porém, o próprio jogador ligou, mandou mensagem para o Marcelo Teixeira e disse que ele acredita que uma mudança de ares, né, seria melhor para a sua carreira. Então, o Soteldo está de saída da equipe santista. O jogador de 27 anos
que chegou em 2019 para o Santos, ficou no Santos, aí foi vendido para o Toronto, né, o time do Canadá, foi para o México, voltou para empréstimo, aí participou da campanha do rebaixamento, foi para o Grêmio e voltou para a equipe santista. Ele que assim, Jefferson, não vai deixar saudades, creio eu, né? Alguns torcedores gostam porque ele cisca, dribla, busca uma jogada, mas nos últimos anos ele não vem desempenhando um bom papel. Estou aqui com a minha colinha. Nos últimos 4 anos ele tem 12 assistências e 2 gols, fora polêmicas. No ano do rebaixamento do Santos, sai, gosta de uma festa, igual o camisa 10 santista hoje, o Neymar Júnior, só que o Neymar tem mérito com a torcida santista. O Soteldo não foi nada e no rebaixamento saiu fora, né? No rebaixamento ele pediu para ser emprestado. Então o Soteldo acredita que não vai deixar saudade. Agora o Santos vai negociar a questão dos valores. A própria diretoria santista disse que aceita a venda. Agora quem tem que resolver é o Soteldo e o Fluminense. Mérito com o povo santista, isso aí me impressionou, viu? Fiquei realmente agora chocado com a informação. A gente fala do novo CT do Santos, que nós falamos que o CT poderia vir aqui para Cubatão, Sim. que seria um ponto positivo para a nossa Sim. cidade, sem sombra de dúvidas, né? Uma movimentação gigantesca para a nossa cidade de Cubatão, mas agora parece que pode ir para Praia Grande. Tá, vai ser um CT itinerante, cada dia numa cidade? Como é que o vai Santos ser? está sendo um time metropolitano, podia ser um Metropolitano Futebol Clube, né? Agora, na questão aqui envolvendo a Cubatão, acho que pode ter um link, por quê? Vou explicar. Quem vai para Praia Grande, né? Aqui a gente está aqui em Cubatão, vai para Praia Grande, a gente sabe que ali na entrada tem um shopping e tem um terreno ali ao lado, né? Antes do shopping. Naquele terreno ali é que vai ser construído, que pretende ser construído o CT do Santos. Aí você me pergunta, Lucas, quem é que está negociando o CT? O presidente Marcelo Teixeira? Não, o presidente honoris causa, né, digamos assim, que é o Neymar Pai. Ele entrou em contato com os empresários, né, donos do terreno, vai adquirir o terreno, vai utilizar o terreno da forma que lhe é conveniente, mas vai ceder o terreno ao Santos. E por que eu estou falando de Cubatão? Porque o mesmo proprietário deste terreno é o mesmo proprietário do terreno no Casqueiro, onde a gente cogitou o CT e até o estádio. Então acredito que com essa chegada do Santos nesse CT do empresário aqui, que é conhecidíssimo aqui na região, né, que tem um sobrenome muito forte, sobrenome português, ele pode até adquirir, quem sabe, construir o estádio do Santos aqui no Casqueiro. Mas aí, como o Jefferson fala, né, é a novela santista e a cena dos próximos capítulos a gente vai ter que acompanhar nos mínimos detalhes, porque a trama, você sabe como é que é um filme de ação, um filme de suspense. Quando você acha que vai acontecer alguma coisa, vai lá e dá aquela mudança. Então, Jefferson, o anúncio, né, o Santos vai fazer esse anúncio hoje, até no meio da semana, mas provavelmente o CT santista vai ser na entrada da Praia Grande. Agora espero que o CT na Praia Grande e o estádio, quiçá, aqui em Cubatão. Enquanto você falava, eu fui até pesquisar porque me veio essa lembrança na memória. Essa região que o Lucas falou em Praia Grande é onde fica o Parque Estadual Xixová, ou seja, ali é uma preservação, é um parque. Então tem que ser agora realizar um estudo para saber se pode ou não colocar um estádio ali. Como é que a gente sempre fala de desmatamento aqui, será que é uma área que pode se desmatar? É uma área que pode ser devastada para que se coloque um estádio naquele local? Parque Estadual do Xixová fica na cidade de São Vicente e Praia Grande, justamente nesse trecho que o Lucas acabou de citar, próximo ao shopping da cidade, tá? Isso. Então tá aí um adendo que me veio na memória. Sim, né? impacto ambiental, né? A gente sempre, ainda mais nós que estamos aqui, a gente sabe o que o impacto ambiental faz, né, na natureza, e a gente conseguiu, né, reverter esse cenário. Tomara que lá, se for para fazer, que seja respeitando a natureza e respeitando todos os pontos necessários. Sem sombra de dúvidas. Depois do intervalo, reforma obstétrica no Brasil, um olhar da psicologia sobre a violência obstétrica será o assunto do quadro Saúde Plena, com Lidiane Chaves. E estamos também nas redes sociais, Senna. É isso, Jefinho. Instagram, YouTube, Facebook. Só você pesquisar @TV Câmara Cubatão. Não sai daí que o próximo bloco o Jefferson vem com Saúde Plena. Pois é, e antes da gente ir, só lembrando que amanhã, excepcionalmente, não teremos a nossa primeira e segunda edição. De fato, né, Jefferson? Porque nós temos a audiência pública de finanças, né, no horário da primeira edição, e na segunda temos a tradicional sessão ordinária. Então, amanhã não temos nem a primeira nem a segunda edição do Seu Últimas Notícias. Não sai daí, voltamos já. A gente só lembra da doação de órgãos quando quem precisa é alguém muito importante. É uma estrela da TV, seu melhor amigo, sua sobrinha, seu tio mais querido, sua mãe, você. Se você quer ser doador, declare sua vontade para a sua família.
Nós já estamos de volta com o seu N1 e falando agora da reforma obstétrica, no Brasil, com o olhar da psicologia sobre a violência obstétrica. Está no ar o quadro Saúde Plena. Mais uma segunda-feira comigo, eu recebo a psicóloga Lidiane Chaves. Lidy, seja bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde. Bora lá então falar sobre esse assunto que me parece ser um assunto delicado, né, Lidy? Sim, e que precisa dar voz, né, a essas mulheres que muitas vezes são negligenciadas, né, fazendo aí o uso da normalização, achando que passar por um ato violento é normal e não é, né? Isso traz traumas não somente naquele momento ali do parto, né, mas também no pós-parto, levando aí de repente uma depressão, né, um momento mais delicado que a mulher vivencia, que é o puerpério, onde geram muitos conflitos. Então precisa sim ser falado, precisa sim ser colocadas informações, dialogado, não somente com a equipe que está acompanhando, mas também com os parceiros e com as redes de apoio. Lidy, para que nós possamos entender de uma maneira melhor, né, o que caracteriza então essa violência obstétrica? Bom, a gente precisa lembrar de que a violência obstétrica, ela vem carregada muito de procedimentos invasivos, né, onde não está sendo correspondido à mulher e onde tem aí a grande diferença de um parto difícil, né? Existem os partos difíceis e que são sim humanizados, que podem ser humanizados. Agora, a violência é quando já passa do corpo da mulher, né? Agride essa relação entre mãe e bebê e traz sim os traumas no decorrer da vida, do desenvolvimento de ambos. Acho que é um momento especial, né, ali, esse momento da mãe, do bebê. E como que isso vai impactar, né? Como que isso impacta no inconsciente da mulher, Lidy? Veja só, como a gente estava falando, né? É um momento muito delicado, onde muitas vezes, principalmente as mãe de primeira, né? E carrega toda aquela idealização de um parto perfeito, de, né, como é que vai ser o meu pós-parto e essa relação dela com o bebê e tendo toda essa agressão, né? Todo esse misto de sentimento, ela pode não só acarretar essa questão de sensibilidade, de invasão, de sentimentos, de emoções, a mulher se sentindo culpada, né, onde ela errou, o que está acontecendo ali com ela, porque é uma questão de vulnerabilidade que ela está passando e aí ela se sente culpada. Então, tão importante quanto é olhar para essa mulher, né, para essa mãe e dar esse suporte que ela precisa nesse momento. Falando de sintomas, que tipos de sintomas psíquicos, né, podem emergir após aquela violência obstétrica? É bem interessante a gente ficar atenta, né? Porque normalmente se olha para o bebê, né? Aí vai fazer uma visita, tá ali no pós-parto, a preocupação está voltada para esse bebê. Então, é interessante olhar para essa mulher, né, que se tornou mãe e que pode vir um estresse pós-traumático, uma depressão pós-parto, dificuldades aí no vínculo entre mãe e bebê. Então, isso aí sim pode emergir, né, durante o puerpério dela. Lidy, para que nós possamos entender em relação ao parto, existe uma diferença entre um parto difícil e um parto violento? Né, como havia até colocado lá no início, sim, existe os partos difíceis e que podem sim ser humanizados. E a violência obstétrica, né, ela se dá quando há o desrespeito, a negligência e uma certa coação, gerando aí esse sofrimento psíquico além da dor física para a mulher. E como que o medo do parto, né, ele pode se relacionar com experiências anteriores?
Olha só, né? Isso é muito interessante, até, né, abordo isso, inclusive na época que eu, né, acompanhei algumas gestantes, fiz um trabalho, um movimento bem interessante e fiz esse acompanhamento gestacional, porque muitas mulheres, né, acontece de estar tudo ali correndo muito bem durante a gestação, e aí chega no momento do parto, né, se tiver algo não resolvido, algum sentimento ainda que estava reprimido, que ela não foi muito bem elaborado, ela pode sim vir ter algumas intercorrências no parto ou no pós-parto. Então, tão importante essa mulher se preparar fisicamente, mas também como emocionalmente para esse momento tão importante. Sem sombra de dúvidas, né? E qual o papel do parceiro, da pessoa que está acompanhando ali naquele momento? O parceiro, né, ele tem um papel fundamental. Então, uma escuta ativa, ele pode estar atuando aí, né, nesse empoderamento dessa mulher, a escolha do parto, né, como é que esse casal, essa relação a dois, como é que eles vão se complementar ali no momento tão importante na vida dos dois. Então, esse parceiro, esse companheiro, ele pode sim ter um papel fundamental nesse momento de nascimento, né? E Lídia, falando dessa relação, que é uma relação muito bonita, mãe-bebê, quais impactos, né, essa violência tem sobre essa relação? Olha só, é interessante a gente olhar que, como havia colocado anteriormente, é interessante que essa mulher, né, essa gestante, ela venha trabalhar não somente a parte física, né, que é para preparação do parto, mas também como emocional, porque o puerpério, ele traz muitas nuances e muitas descobertas, principalmente porque as mulheres, né, que estão em acompanhamento, muitas vezes se prepara para o parto e aí esquece do pós-parto, que é um momento crucial, né, para a relação mãe e filho. E aí vem, né, algumas questões do baby bloom, né, uma depressão pós-parto. Então, enquanto a mulher está trabalhando esse emocional dela, principalmente num processo terapêutico ou num acompanhamento gestacional, isso vai somar para ela, porque alguns respingos, né, da infância dela, de como foi essa criação dela, pode sim vir ter alguma ligação durante o puerpério, nessa relação tão interessante, né, que envolve bebê e mãe. E por que muitas mulheres não denunciam, né, Lídia? Ou elas não percebem que sofreram essa violência obstétrica? Tem essa relação? Infelizmente, cai, né, no estigma de que é normal, né? É normal sentir dor, é normal. A mulher carrega muito isso, porque tem que dar conta de tudo, que tudo é da forma, né, que a sociedade impõe. Então, como é que eu vou ter uma voz mais ativa? E aí fica com esse receio de se posicionar e achando que tudo é normal. Então, não, enquanto está desrespeitando, essa mulher precisa sim ter essa voz ativa, ela precisa sim ter a sua fala de respeito e comprometimento com o seu corpo, porque é seu corpo e ainda mais, né, gestando e está colocando aí o seu filho, né, sua filha em jogo também. Então, é importante ficar atenta quando você se sentir, né, vulnerável, procurar uma rede de apoio, procurar os órgãos e fazer a denúncia. Lídia, um assunto delicado, né? Um ponto muito delicado, mas falando de prevenção, de conscientização, como podemos fazer, né, esses dois tópicos, como prevenir e como conscientizar para que isso não venha acontecer? Hoje em dia, tem campanhas muito importantes e muito válidas que dá dando esse suporte para gestante, para mulheres, né? Então, estar em grupos
buscando informações, fazendo leitura. Isso vai trazer empoderamento para essa mulher, vai trazendo fortalecimento dela. E é um trabalho de fomentação mesmo, né? De estar em grupo, de estar buscando conhecimento e de discutir mesmo, e de como aprendiz, como estou aprendendo, e não como, eu não sei, vou me calar. Não, ir atrás das informações, porque quando você busca o diálogo, né, a tua mente ela se abre para resoluções, né? E fica mais acessível até o cuidado com o bebê. Sem sombra de dúvidas que essas mulheres busquem apoio e não tenham vergonha de buscar apoio, de buscar ajuda, né? Lídia, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Saúde Plena junto com a gente, viu? Obrigada, continua nos acompanhando aqui, né? No Saúde Plena. É isso, então. Peço licença para você. Vou continuar o jornal agora. Muito obrigado, Lídia. Conforme eu falei no bloco anterior de esporte junto com o Lucas, amanhã, excepcionalmente, não teremos o nosso Últimas Notícias primeira e segunda edição. O motivo, claro, é a nossa sessão ordinária aqui de Cubatão e também uma audiência pública, como nos conta agora o repórter Washington Luiz. É nesta terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, onde irá acontecer a audiência pública da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias. E se você não puder comparecer para acompanhar lá no plenário esta audiência, você pode nos acompanhar sintonizando o canal 48.2 digital ou então acessando as nossas redes sociais no Facebook e também no YouTube. Amanhã, às 10 horas da manhã, audiência pública da LDO. Muito obrigado, Washington. Então encerramos mais uma edição do seu N1. Nós, eu e o Lucas Sena, retornamos na quarta-feira junto com você. Muito obrigado pela sua companhia. Até lá. Tchau.